Interjures, o direito à lei da interatividade. Professor Eric. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Pereira de Souza, eu sou advogado, sou daqui de Goiânia, atuo na área criminal e hoje, mais uma vez, pessoal, eu vim aqui só para tratar da teoria geral do erro. Essa aula vai ajudar muita gente que vai prestar o exame de ordem domingo. Por quê? Não foi uma vez, não foi duas vezes, já são seguidos exames de ordem que cai a teoria geral do erro. O que eu vou falar na teoria geral do erro? Erro de tipo, erro de proibição, discriminante, mutativa. Eu vou falar aqui de erro de execução, também chamado de aberratio ictus, erro quanto à pessoa, e resultado diverso do pretendido. Olha só, pessoal. Vocês lembram naquela aula que eu falei sobre dolo, teoria geral do dolo, que eu falei aqui todas as espécies de dolo? Vocês lembram que a parte mais importante que eu expliquei, que eu falei de forma bem detalhada, é que ninguém pode ser responsabilizado criminalmente só porque deu causa ao resultado, porque a sua ação, a sua conduta, de alguma forma, está ligada ao resultado. Tem que haver o quê? A demonstração do dolo. Tem que haver a demonstração da vontade livre e consciente de querer praticar o crime. Ou, pelo menos, assumir o risco de produzir esse resultado. No caso, a teoria do dolo, no que diz respeito ao dolo direto e ao dolo eventual. Vocês lembram que eu falei isso? Então, quer dizer, tem que haver não só a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado, mas também a demonstração da sua intenção, da vontade de praticar a conduta típica ou pelo menos assumir o risco de produzir. Mas, vocês lembram que eu expliquei que a regra é que todo crime ele é doloso, ele é punido a título de dolo. Em regra, você só vai ser punido por uma determinada conduta que se encontra descrita na norma incriminadora se ficar demonstrado que você agiu de forma dolosa, que você queria produzir um resultado ou assumir o risco de produzir. Logo, se você não tinha dolo, a sua conduta vai estar o quê? Afastada. Da mesma maneira que, se a sua conduta ela não for dolosa, em regra, há a possibilidade também de você ser punido a título de culpa, em razão de um comportamento voluntário que gerou um resultado involuntário, ou seja, que você não queria produzir. As modalidades de culpa que eu tinha falado na aula passada, salvo engano eu falei, imprudência, negligência e imperícia.
Então tá, aonde que entra isso tudo que eu estou falando? Aqui, ó, na teoria geral do erro. Eu vou começar falando sobre erro de tipo, que está previsto aonde? Lá no artigo 20 do Código Penal. Eu vou abrir aqui o artigo 20. Eu espero que você também esteja aí com o seu código nesse momento. Nós vamos destrinchar esse artigo 20 do Código Penal. Eu vou ler ele junto com você e eu vou explicar as dicas, a maneira de você não errar, não se enganar no momento que você estiver fazendo a sua prova, lá no exame de ordem, você conseguir identificar o erro de tipo. Olha só, artigo 20. Erros sobre elementos do tipo. Olha só, erros sobre elementos do tipo. O que são os elementos do tipo? A conduta, o resultado, aliás, os elementos objetivos, que podem ser descritivos ou normativos, pode também ser o elemento subjetivo, que diz respeito à conduta do agente. Então, quer dizer, você tem que saber o que são os elementos do tipo. São os elementos que compõem a estrutura do tipo penal incriminador. Exemplo, lá no artigo 121, matar alguém. Ele descreve a conduta de matar alguém. E a pessoa tem que ter o quê? O dolo, a vontade de matar alguém. Muito embora não esteja escrito querer matar alguém. Mas tem que haver o quê? A intenção, a vontade de matar alguém. Logo, o próprio artigo 20 do Código Penal, ele é claro. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Olha só, o que o Código Penal, na parte geral, no que diz respeito ao artigo 20, vai falar para você? Que o erro sobre o elemento do tipo penal, ele exclui o dolo, ele afasta. Então, quer dizer, o erro, a incorreta apreciação da realidade, ele recai sobre a elementar do tipo penal. Então, quer dizer, se eu desconheço que eu estou matando alguém, eu não tenho conhecimento necessário para visualizar que eu estou matando alguém, logo eu não tenho o quê? Dolo de querer matar alguém. Muito embora a minha conduta esteja ali realizando o verbo do tipo penal, matar alguém. Imagine só a situação. Eu fui pescar e aí, naquele local era permitido caçar um determinado tipo de animal. Aí o que acontece? Eu me deparo com vários arbustos ali, árvores, quer dizer, estava escuro na hora. Eu penso que ali tem algum bicho se escondendo e eu efetuo um disparo de arma de fogo. Só que antes de eu efetuar esse disparo de arma de fogo, eu pergunto, tem alguém aí? Tem alguém aí? O que acontece? Ninguém responde. Logo, eu efetuo o disparo de arma de fogo. E quando eu penso que não, adivinha quem estava ali escondido? Era meu amigo, meu melhor amigo. Olha só, eu efetuei um disparo de arma de fogo e matei meu melhor amigo. Eu sabia que tinha alguém ali, uma pessoa escondida, porque o elemento do tipo penal é bem claro, matar alguém, ou seja, tem que ser alguém, tem que ser uma pessoa, e não um animal. Então, quer dizer, nesse caso, pessoal, eu me enganei. Eu imaginava estar matando um animal, que eu nem sei que tipo de animal era esse, mas eu desconhecia completamente que ali estava uma pessoa. Então, quer dizer, o meu erro, a minha incorreta apreciação da realidade, ele vai incidir sobre um elemento do tipo penal. Logo, eu não vou ser punido o quê? A título de dolo. Eu não vou poder ser responsabilizado pelo crime de homicídio consumado, porque eu não tinha um dolo, eu não tinha a intenção. O meu erro, a minha incorreta apreciação da realidade, ele vai excluir o dolo, ele vai afastar
a minha conduta dolosa. E olha só, eu perguntei, tem alguém aí? Ninguém respondeu. Eu perguntei várias vezes, tem alguém aí? Tem alguém aí? Ninguém saiu. Ou seja, eu tomei as cautelas necessárias. Logo, não há que se falar nem em responsabilização a título de culpa, porque o homicídio ele pode ser punido nas duas formas, tanto na forma dolosa quanto na forma culposa. Por quê? Existe previsão legal da forma culposa. Aí eu pergunto, imagine se o homicídio ele fosse punido somente a título de dolo. Seria possível eu ser responsabilizado diante desse caso? Não aconteceria nada. Mas, lembre-se de uma coisa. Culpa e dolo não se presume. Tem que haver a demonstração de que realmente o agente contribuiu para a produção do resultado a título de dolo. Ou, ao menos, a título de culpa. Imprudência, negligência ou imperícia. Porque se não ficar demonstrado nem uma coisa e nem outra, não se pode responsabilizar alguém somente porque se estabeleceu a relação entre causa e efeito. Porque no nosso ordenamento jurídico é vedado a responsabilidade penal objetiva. Ou seja, responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Então tá. O erro ele incide sobre a elementar do tipo penal. Que essa elementar ela pode ser objetiva, descritiva ou normativa, ou subjetiva, no que diz respeito à vontade do agente. Imagine também o seguinte exemplo, para ficar mais claro ainda para você. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outra. Olha só, subtrair coisa alheia. Coisa alheia é um elemento normativo em que o intérprete, o juiz ali que vai aplicar o direito ao caso concreto, ele tem que exercer um juízo de valor sobre coisa alheia, o que vem a ser coisa alheia. Imagine só, um colega tem um carro igualzinho ao meu, um Classic, e aí ele deixa estacionar. Ele deixa estacionar no mesmo lugar que eu deixo, todos os dias, ao lado do meu. E aí lá no escritório, ele deixa a chave do carro dele ao lado da minha chave. E aí, um belo dia, a chave dele estava ao lado da minha chave, eu pego a chave do meu amigo, por engano, vou para o estacionamento, chegando lá, o que eu faço? Eu aciono o alarme. E aí, na verdade, eu entro no carro do meu colega e vou embora. Olha só a situação. Eu estou subtraindo. Eu estou retirando de alguém coisa que não me pertence. Eu estou levando. De forma objetiva, eu estou levando. Mas na minha cabeça, na minha mente, eu estou ali dirigindo o meu carro. Aí o meu colega vai, chama a polícia, subtrair o meu carro. Eu fui vítima de furto. E aí descobre-se que era eu que estava dirigindo o carro. Aí eu pergunto para vocês, eu posso ser responsabilizado a título de ter praticado o crime de furto? Eu vou falar, olha, o erro, a minha incorreta apreciação da realidade, ele vai interferir no meu dolo. Eu não tinha a intenção, a vontade livre e consciente de querer praticar o crime de furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Por quê? Eu estava ali imaginando que estava conduzindo meu veículo, como eu faço todos os dias. Porque, olha só, o erro, ele é plenamente justificado pelas circunstâncias. O meu colega deixa a chave do carro dele juntinho na minha. E o carro dele é igualzinho ao meu. Então, quer dizer, o meu erro, ele vai incidir sobre o elemento normativo do tipo que seria o quê? Coisa alheia. Eu imaginava estar conduzindo o meu carro, que é meu, que me pertence, e não o quê? Coisa alheia móvel. Então, logo, vai ser excluído o meu dolo, a minha intenção, e por conseguinte, a minha conduta também ela vai ser afastada. Aí eu pergunto, existe furto culposo? É lógico que não.
O crime de furto ele é punido que é a título de dolo. Então, nesse caso, pessoal, o fato narrado ele não constitui crime. Eu vou ser o quê? Absolvido. Eu não tinha o dolo de praticar a conduta. Eu não queria praticar o crime. Eu não tinha a intenção, muito embora eu estivesse o quê? Subtraindo, retirando uma coisa que não me pertencia. Eu não tinha intenção. Então tá, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. Salvo previsão legal, quando pune alguém, quando existe a previsão da modalidade culposa. Então, quer dizer, eu só vou ser punido nesse caso se existir o quê? A possibilidade de se atribuir o resultado a título de culpa, mas tem que haver a demonstração que o agente agiu de forma imprudente, negligente ou uma conduta imperita, né? E se não tiver a previsão legal a título de culpa, o dolo ele vai ser afastado e a pessoa, consequentemente, ela não vai responder por crime. Por que ela não vai responder por crime? Porque o dolo e a culpa estão inseridos aonde? Na conduta do agente, que por sua vez faz parte do fato típico. Integra o primeiro elemento do crime, fato típico, depois ilícito e culpável. Então, logo, essa pessoa ela não praticou o crime, porque ela não tinha a vontade livre e consciente de querer praticar, de querer executar o verbo do tipo penal incriminador. Então, tá. Em ambos os casos, a pessoa vai responder criminalmente? Eu expliquei para você que não vai. Porque o erro dela, ela incide dentro de um elemento que está dentro do tipo penal. E esse elemento, caso esse elemento estivesse ausente, o que vai acarretar? A atipicidade da conduta. Porque lembre-se que o tipo penal, ele é igual uma luva. Ele tem que encaixar de maneira que não gere nenhum tipo de dúvida. Será que é esse crime mesmo? Será que não? Será que vai ser outro crime? Tem que encaixar no que diz respeito aos seus elementos objetivos e subjetivos, tanto na descrição da conduta, quanto na vontade, no dolo, ou na culpa, em caso de modalidade culposa, igual eu estava falando para vocês. Só porque, lembre-se sempre, os crimes eles são punidos a título de dolo. A culpa ela é exceção. Então tá. Erro de tipo. Eu falei aqui que o erro sobre o elemento do tipo penal ele exclui o dolo, eu já expliquei, mas há a possibilidade de punição a título de culpa. E a discriminante putativa? Antes de eu entrar em erro de proibição, eu vou falar aqui sobre discriminante putativa, que está aqui no parágrafo 1º do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Olha só. Olha só. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido a título de... é punível como crime culposo, que eu ia falar que é a título de culpa, que é a mesma coisa. Né? Então tá, olha só. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, ele imagina que se uma situação de fato existisse, a ação dele seria o quê? Legítima, ou seja, a ação dele estaria totalmente amparada pelo direito. Sabe onde que entra isso aqui, pessoal? Na legítima defesa putativa. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só na legítima defesa putativa. Por quê, pessoal? Que não é só. Por causa do seguinte, o erro de tipo, olha só, ele pode incidir sobre os elementos do tipo penal,
que vai ocasionar o quê? A atipicidade da conduta, como eu já expliquei para você. Ou seja, imagine que o erro aqui, ó, no artigo 20, ele incida sobre os elementos que compõem o tipo penal. Elementos objetivos, no que diz respeito à descrição, ou normativos, ou subjetivos. Olha só. Imagine só. Só que aqui, pessoal, o erro do cidadão, ele pode ser um erro de tipo permissivo. Olha só, um erro de tipo permissivo. E aí vai surgir uma discussão ferrenha se a discriminante putativa, se trata erro de tipo pela discriminante putativa, que vai excluir o dolo do agente, ou se vai ser discriminante putativa que vai excluir a culpabilidade do agente, que vai excluir o potencial consciência da ilicitude da conduta. Por quê? O agente ele tem que ter consciência que ele está praticando um crime e ele tem que ter consciência do mal que aquilo gera para ele e para a sociedade. Isso que é o potencial consciência da ilicitude, que encontra-se situado na culpabilidade do agente. Na terceira fase do substrato do crime. Então tá, olha só. Imagine que o artigo 23, o artigo 23 do Código Penal, ele traz as excludentes de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Olha só, as excludentes de ilicitude. Fora outras excludentes de ilicitude que por aí existem. Porque não é só no artigo 23 do Código Penal. Não é um rol exaustivo, mas é um rol exemplificativo. Porque outras causas que excluem a ilicitude da conduta estão previstas de forma espalhada no ordenamento jurídico. Então tá, olha só. Todo mundo sabe na faculdade, todo mundo aprende que a ilicitude é a contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. Então tá, é a contrariedade da conduta em face do ordenamento jurídico. Você pode até anotar aí no seu caderno. Então tá, imagine só que eu imagine estar em legítima defesa. Só que na verdade, pessoal, eu não estou em legítima defesa. Legítima defesa, ela nunca existiu. É uma legítima defesa que ela só existe na minha cabeça. Logo, vocês lembram que eu tinha explicado aqui que se eu não tenho a intenção de praticar o crime, eu não tenho a vontade, não há que se falar em responsabilidade. Lógico. Mas olha só, o meu erro aqui, ele vai incidir sobre um tipo permissivo, que está previsto aonde? No artigo 25, que vai falar da legítima defesa, 25 do Código Penal, que por sua vez é uma causa que exclui a ilicitude que está prevista aqui no artigo 23. Então tá, imagine só, a legítima defesa. O que é legítima defesa? O artigo 25 vai dizer: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, a direito seu ou de outro. Então tá, você percebe que a legítima defesa, ela exige, para que você possa alegar legítima defesa, que você estava se defendendo, que você repeliu uma injusta agressão, para se defender, você tem que preencher requisitos. Porque olha só, eu falei, olha só, para me defender, para me resguardar. Por quê? É o primeiro requisito da legítima defesa. É o primeiro, é o elemento subjetivo. Você tem que querer se defender e não matar ninguém. É o primeiro requisito. Aí tem proporcionalidade na reação. Não pode ser exercido de qualquer maneira, de forma exacerbada, porque senão não vai caracterizar a legítima defesa. A agressão ela tem que ser atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Ou seja, você tem que preencher requisitos aqui dentro do artigo 25 para estar o quê? Caracterizada
a legítima defesa, o que vai afastar a ilicitude da sua conduta. Então, tá, a discriminante putativa, o erro de tipo por discriminante putativa, como alguns por aí dizem, ele vai incidir sobre um tipo permissivo. Permissivo esse que pode estar previsto lá no artigo 25, no que diz respeito à legítima defesa, como pode estar previsto no artigo 24 do Código Penal, que vai falar do estado de necessidade. Então, quer dizer, toda vez que o erro do agente ele incidir sobre uma dessas situações aqui, ó, de fato, que se existisse, tornaria a ação dele o quê? Legítima. Se ficar caracterizado que é um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, para alguns, de forma minoritária, o dolo dele tem que ser afastado. Para alguns. Só que de forma majoritária, a discriminante putativa, ela vai excluir o potencial consciência da ilicitude. Ela vai eliminar o que? A culpabilidade do agente. Ela vai excluir, porque ele vai ser isento de pena. Quando fala que ele vai ser isento de pena, quer dizer, reconhece que realmente ele praticou um fato típico, ilícito, mas não culpável. Porque, pelas circunstâncias, está plenamente justificado que, se aquela situação de fato existisse, a ação dele estaria totalmente justificada. Estaria totalmente o quê? Amparada pelo direito. Aí agora que eu vou explicar o exemplo da legítima defesa putativa. Vocês lembram aquele exemplo lá do cidadão da boate? Que a doutrina, tantos estudantes de direito sabem desse exemplo, porque já leu tantas vezes, já respondeu isso tantas vezes em prova, já caiu até em prova de OAB. Vocês lembram que a doutrina, via de regra, ela cita o seguinte exemplo: que o cidadão foi numa boate, chegou lá, ele se deparou com o inimigo dele de morte. Esse inimigo, ele tinha ameaçado ele dias antes, dizendo: a próxima vez que eu te pegar, eu te mato. Aí o cidadão ficou com medo e foi para a boate. Chegou lá na boate, o cidadão estava vindo de encontro a ele, frente a frente, e fez um gesto que ia sacar uma arma, enfiou a mão por baixo da camisa. E ele pensou: pronto, vai me matar. Nesse momento, ele tira a arma, ele saca a sua própria arma e efetua um disparo e mata o seu maior inimigo. Olha só, você percebe que o agente, ele incidiu em um erro de tipo permissivo. Ou seja, o erro dele incidiu sobre a legítima defesa, que está prevista aqui no artigo 25, porque ele imaginou que sofreria uma injusta agressão naquele momento. E essa injusta agressão, ela existiu? Nunca. Sabe o que o cidadão ia fazer? Ele ia tirar um lenço que estava aqui, porque no dia ele estava resfriado, ele foi tirar o lenço aqui para limpar o nariz dele, porque estava escorrendo toda hora. Olha só, agressão essa que nunca existiu. Da mesma forma, o estado de necessidade. Se eu imagino estar em estado de necessidade e eu não estou, quando as circunstâncias demonstram que o erro é plenamente justificado pelas circunstâncias, eu imaginava estar em estado de necessidade, a ilicitude dizem que vai excluir o dolo, mas na verdade aqui vai excluir o quê? A minha culpabilidade, porque eu não tinha a real consciência que eu estava praticando ali um crime. Por quê? Legítima defesa ou estado de necessidade. Segundo, eu vou falar agora sobre erro de proibição. Está previsto aonde? No artigo 21. Olha só, erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Olha só o que o dispositivo está falando para você.
o caput do artigo 21 está falando? Você lembra que eu falei de erro de tipo? Que o erro do agente, a incorreta apreciação da realidade, ele vai incidir aonde? Sobre elementos do tipo penal incriminador. Elementos. O que vai acarretar a atipicidade da conduta, caso esses elementos não se configurem. Ou seja, o erro de tipo, ele exclui o dolo. Ele exclui o dolo. Ele exclui a conduta. Aquela conduta da pessoa deixa de ser típica e passa a ser atípica. Agora aqui, pessoal, o erro de proibição do agente, o erro, a incorreta apreciação da realidade, ele vai incidir aonde? Diferentemente do erro de tipo, que incide sobre os elementos do tipo penal. Por quê? Aqui, o agente, ele não imagina estar praticando o crime, né? Que eu expliquei para você no artigo 20. Quando, na verdade, aqui no erro de proibição, ele vai errar, pessoal, sobre os limites da lei. Ele vai errar sobre os limites impostos pelo legislador. Ele imagina que é permitido, quando, na verdade, pessoal, não é permitido. Aí que vai entrar aquela situação. Será que era possível ele atingir o potencial consciência da ilicitude, ele saber o mal que aquilo faz para ele e para a sociedade? Porque aí vai entrar também aqui como causa de exclusão da culpabilidade, porque o agente ele não tinha potencial consciência da ilicitude, da conduta dele. Então tá. Imagine só. Eu, cidadão comum, vou morar num determinado país da Europa. E aí eu chego lá com 10 anos de idade. Passo toda a minha adolescência nesse país. Esqueço tudo aqui do Brasil. Aliás, com 9 anos de idade eu nem sabia o que era crime. E aí eu volto com 30 anos de idade. Só que detalhe. Eu volto com 30 anos de idade aqui para Goiânia, para o Brasil, para Goiânia novamente. E eu trago dentro da minha bolsa 1 quilo de maconha. 1 quilo. Exatamente 1 quilo de maconha. Comigo. Eu adorava fumar maconha lá no outro país. Adorava. Coisa que eu mais gostava de fazer. Eu só mexia com isso o dia inteiro. E aí eu chego aqui, tento entrar no Brasil, portando 1 quilo de maconha, e eu sou interpelado por um policial federal que me diz: você está preso. Você está preso o quê? Eu preso? Está preso. Por que eu estou preso? Tráfico de drogas. Tráfico internacional de drogas. Aí eu fico desesperado, ligo para algum advogado, peço me socorre, me tira daqui. E aí, o dia da minha audiência, eu explico para o juiz: não, seu juiz, lá no meu país, no outro país que eu morei durante tantos anos, durante mais de 10 anos da minha vida, eu podia fumar maconha livremente. Lá era liberado o uso. Aí ele fala: pois é, mas aqui não é. Mas eu pensava que era. Aí o que meu advogado vai alegar? Vai alegar que eu não tinha potencial consciência da ilicitude, eu não tinha a capacidade de adquirir o conhecimento necessário que aqui no Brasil portar droga para consumo pessoal ou distribuir, transportar, adquirir e por aí vai, é crime. Ou tráfico, ou posse de droga para consumo pessoal é crime. Aqui no Brasil é o que? É crime. E lá no meu outro país, não é crime não. Lá é outra cultura, é outra história. Eu morei nesse país durante tanto tempo, eu nem imaginava como que aqui no Brasil eram as coisas. Eu vim embora do Brasil para lá, eu fiquei 8 anos, mais de 10 anos. Então tá. Entenda o seguinte, que eu não tinha potencial consciência da ilicitude.
eu errei sobre os limites impostos pela lei. Eu não conhecia a legislação daqui do Brasil. Como isso pode acontecer com outras pessoas. Aí vai entrar naquela situação. Será que eu tinha possibilidade de adquirir o potencial consciência da ilicitude? Ou será que eu não tinha essa possibilidade de tomar conhecimento da lei? Porque lembre-se que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para sair por aí praticando crime. Falar, eu não conhecia a lei. Porque senão fica fácil, né? Então, quer dizer, aí que vai entrar aquela situação. Será que ele tinha capacidade de atingir o potencial consciência da ilicitude? Ou será que não? Porque olha só o que vai acontecer. Olha só, o artigo 21, né? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Olha só, 1/6 a 1/3. Então, quer dizer, se ficar comprovado que eu não tinha possibilidade de adquirir o conhecimento necessário sobre a ilicitude da minha conduta e poder realizar uma conduta diferente da que realmente seria exigível de mim, o cidadão de bem, a minha culpabilidade vai ser excluída, porque eu não tenho potencial consciência da ilicitude. Do contrário, a minha culpabilidade ela vai ser menos censurada, o que vai possibilitar o quê? A diminuição da minha pena. Olha só, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Se evitável, se eu tivesse a possibilidade de adquirir o conhecimento necessário para saber que aqui no Brasil é tráfico de drogas, e não errar sobre os limites da lei, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei para sair por aí praticando crime. Então, quer dizer, a depender da situação, eu posso ter esse benefício legal, essa redução da minha pena. Então, tá, você lá na prova da OAB, se o examinador te dá um exemplo desse, meu amigo, você tem que explorar tudo. Pedir absolvição, falar que ele não tinha conhecimento da lei, o examinador vai falar para você. A questão vai te trazer tudo isso. Como também pedir a diminuição da pena. A diminuição da pena em havendo o entendimento contrário. Então tá. Aqui, o erro de proibição ele vai incidir sobre os limites da lei. Ao contrário do erro de tipo que incide aonde? Sobre os elementos do tipo penal. E eu expliquei para você aqui as consequências. Olha só, o parágrafo único do artigo 21, ele explica para você aqui, ó. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Se eu vim do estrangeiro, eu tinha a obrigação de perguntar, é crime fumar maconha no Brasil? Todo mundo ia me falar, é crime. Eu ia entrar lá no Google e perguntar, peraí, no Brasil é crime fumar maconha? Eles iam ver, eu ia ver lá a Lei 11.343, é crime. Alguém ia me informar. Então, eu tinha a possibilidade de adquirir a maturidade suficiente para saber se aqui no Brasil é crime ou não trazer drogas. Então entenda que, em regra, a minha culpabilidade pode ser excluída, como eu posso ter a minha pena o quê? Diminuída. Fechou, pessoal? Agora eu vou falar aqui sobre erro de execução. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. E é quando eu lembro da faculdade. Eu lembro da minha faculdade. Que eu não namorei ninguém. Eu não ia pra balada. Eu não bebia cerveja. Eu lembro que todo mundo falava que eu era o único universitário aqui de Goiânia que não bebia cerveja, não saía pra balada, não fazia bagunça, ia todos os dias na aula. Pois é, agora eu vou falar aqui do erro de execução e vocês vão entender o que isso tem a ver. Artigo 73 do Código Penal. Olha só, sempre que eu estava na faculdade, alguém me chamava para ir no barzinho
que tinha logo na esquina. Barzinho esse que era muito movimentado. Muito movimentado. Certo dia, uma outra pessoa, que não era o meu amigo que me chamava, foi para esse bar. Chegou lá, ele sentou na mesa, começou a beber, começou a conversar, e aí chegou mais outro colega dele, da mesma faculdade. E aí, falaram, vamos jogar sinuca? Foram jogar sinuca, foram. Chegou lá na mesa, começou a jogar sinuca, e chegou um terceiro, que não era da faculdade. Esse terceiro falou, posso jogar com vocês? Falou, pode, vamos jogar, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Ocorre, pessoal, que esse terceiro, ele começou a desentender com um dos nossos colegas. Começou a desentender. E aí, o outro colega, querendo apartar aquela discussão, querendo resolver a situação, não, vamos parar com isso, não vamos brigar não, porque vai dar muito problema, para com isso. Não tem por que brigar, todo mundo aqui é pessoa de bem, só porque imagina que o terceiro que estava lá não era pessoa de bem. Ele tirou uma faca e foi enfiar no meu colega, no bucho dele, foi perfurar ele no abdômen. Só que detalhe, o meu outro colega que estava do lado, tentando apartar aquela briga, tentando resolver aquilo da melhor maneira possível, entrou na frente, pessoal. Entrou na frente e levou uma facada aonde? Aqui, ó. Nas costas. E não foi nem pelas costas, foi nas costas a agressão. Porque tem diferença, viu? Quando eu for falar aqui de crimes contra a pessoa, vocês vão ver que tem diferença. De um tiro nas costas, de um tiro pelas costas, uma facada nas costas ou pelas costas. Pois é. Ele levou uma facada bem aqui. E aí, surgiu-se a discussão. Esse outro colega meu não sabia de nada. Ele era um inocente na história e nem tinha brigado com o cidadão. Ele estava ali tentando resolver. E aí é onde que eu vou entrar aqui no erro de execução. Quando o agente ele quer praticar o crime e ele, por acidente ou erro no uso dos meios de execução da conduta, ele produz um resultado totalmente diferente. Ele atinge uma pessoa que nada tem a ver com a história. Então tá, eu vou pedir para você abrir aí o seu artigo 73 do Código Penal. Olha só. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20. Olha só. Aqui, ó, eu vou fazer eu vou mexer um pouquinho com ele quanto a pessoa. Você vai abrir agora no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Você vai perceber uma coisa. No artigo 20, parágrafo 3º, ele vai explicar que, olha só, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olha só. Imagina a situação que eu tinha explicado para você. O meu colega brigou com aquele cidadão, aquele terceiro. E ele, tentando matar o meu amigo, que eu vou falar aqui, Joãozinho, tentando matar o Joãozinho, ele desfere um golpe de faca. Faca essa que pega em outra pessoa, que atinge um outro indivíduo, que nada tem a ver com a história. Uma pessoa que nada tem a ver. Uma pessoa que só estava ali tentando separar aquela briga. Por quê? Entenda o seguinte, que o dolo, a vontade de matar, estava dirigida a quem? Ao meu amigo João. Quando, na verdade, o agressor, ele errou nos meios de execução. E atingiu quem? Meu amigo. Nada tinha a ver. Qual é a consequência de tudo isso, pessoal? A consequência, sabe qual é? Que quando eu erro o alvo e atinge uma pessoa totalmente diferente, essa pessoa que foi atingida, que foi objeto do meu erro,
esquece essa pessoa. Considera essa pessoa como se fosse quem o agente realmente pretendia ofender. Sabe você que foi atingido ali de graça? Esquece você. Considera o outro que o agente queria ofender. Ah, considera o outro. Esquece a vítima que foi atingida. E considera-se o outro. Por quê? Imagine só, se essa vítima é uma mulher grávida. Imagine só se essa vítima é uma criança menor de 14 anos. Olha só, é uma criança, um adolescente, uma pessoa menor de 14 anos. Imagine só se essa pessoa é o seu pai, é a sua mãe, é a mãe do agressor. Então tá, você teria uma série de agravantes, uma série de até causas de aumento de pena. O que você pediria para afastar a causa de aumento, para rejeitar aquela agravante? Porque esquece a vítima que foi atingida e considera quem realmente o agente queria ofender. Então tá, vou complicar ainda mais. Imagine só que você está se defendendo de uma injusta agressão e você efetua um disparo em direção do seu agressor que vai te matar. E você erra e atinge o seu pai, atinge a sua mãe. Esqueça a sua mãe, esqueça o seu pai, esqueça quem foi atingido e considera-se o agressor, a pessoa que você pretendia atingir. Qual era o motivo? Você queria se defender. Você disparou o tiro em legítima defesa. Então, vai considerar que o seu pai ou a pessoa que você errou e atingiu é o agressor. Então, quer dizer, se você agiu em legítima defesa e por erro, por desvio no golpe, você atinge uma pessoa totalmente diferente, a conduta sua vai estar acobertada pela excludente de ilicitude, legítima defesa. Como também poderia ser um estado de necessidade. Entendeu? Entenda uma coisa, pessoal, que no erro de execução, o agente, ele vê a vítima que ele quer atingir. Ele tem consciência de tudo o que ele está fazendo. Só porque, na verdade, no momento de executar a conduta, ele erra. Ele erra e atinge uma pessoa totalmente diferente de quem ele pretendia ofender. Aí o que você vai pedir na sua prova do OAB? Esquece a vítima que foi atingida e considera-se a outra, quem ele realmente pretendia. Então, a depender do motivo do agente, da vontade dele, a conduta dele pode ser excluída por um excludente de ilicitude, ou pode ser afastado o quê? Uma circunstância agravante, pode ser afastado uma causa de aumento de pena, você pode pedir ali uma exclusão de uma qualificadora, a depender da situação. Isso caiu na minha prova da ordem. Então tá, o erro de execução, quando o agente ele erra o alvo e atinge uma pessoa totalmente diferente de quem ele pretendia ofender, ele vai responder como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa a quem ele pretendia ofender. E ele errou, desviou no golpe. Então tá, lembre-se disso, que se o agente ele tinha a intenção de se defender e está plenamente demonstrada a legítima defesa, muito embora ele tenha atingido uma pessoa diferente, a conduta dele vai ser o quê? Excluída. A ilicitude da conduta vai ser afastada. Então quer dizer que aquela pessoa que morreu, que levou o tiro, que levou a facada, que não tinha nada a ver com aquilo, morreu de graça? Quase isso. Criminalmente, aquela pessoa que foi atingida, você pediu para esquecer. O legislador fala, esquece aquela pessoa. Considera quem foi atingido. Por quê? Você tem que, aliás, considera-se quem o agente realmente pretendia ofender.
Porque você tem que considerar o dolo, a vontade livre e consciente do cidadão de querer praticar a conduta. Então, se ele estava ali querendo praticar um crime de homicídio contra A e, na verdade, ele atinge B, esquece o B e considera o A. E todos os motivos que levaram o agente a querer matar quem? Aquela pessoa. Então tá, não importa se a pessoa que foi atingida é meu pai, é minha mãe, é minha irmã, é minha esposa, é meu filho, não importa. Não importa, esquece. Logo, aquelas causas de aumento, circunstância agravante em razão de ser filho, em razão de ser ascendente, em razão de ser esposa, em razão de ser mulher grávida, tudo aquilo vai ser afastado. Menor de 14 anos, afasta. É isso que você vai ter que pedir na sua prova. Porque o dolo do agente, ele tem que complementar toda a estrutura típica da conduta incriminadora. Ele queria praticar o crime contra uma pessoa. E ele errou, desviou do golpe e atingiu uma pessoa totalmente diferente. Então tá, voltando ao exemplo, por que eu não ia para a boate? Porque eu imaginava que eu poderia ser vítima de um erro de execução. Alguém poderia entrar lá dentro daquela boate e, querendo acertar alguém, errasse o golpe e me acertasse. E aí eu falar assim, ó gente, esquece o Eric, esquece ele, esquece, deixa pra lá, considera o outro. Aí o outro ia provar ali uma excludente de ilicitude, quem atirou, ia provar um excludente de ilicitude com relação àquela outra pessoa, o que ia acontecer? Ia acontecer que a minha morte ia ficar impune. E se fosse uma causa privilegiadora, o meu homicídio seria privilegiado. Aliás, o meu homicídio não, né? O homicídio daquela outra pessoa. Para quem realmente o tiro, que era aquele tiro. Isso aqui, ó, é chamado de desvio do golpe ou bala perdida. Desvio do golpe ou bala perdida. Também conhecido como aberratio ictus. Erro de execução. E o erro contra a pessoa é diferente. Por quê, pessoal? No erro contra a pessoa, o agente ele não erra na execução do crime. Ele erra quanto à pessoa. Ele chega, ele é um pistoleiro profissional. Ele é um pistoleiro profissional e ele chega procurando uma foto sua, passando e olhando. Será que é o fulano? Não, é ele mesmo, está muito parecido. Ah, não sei se é ele. Quer dizer, ele erra quanto à pessoa. Aí ele chega em você, ele olha assim, ah, não sei se é ele. Aí ele sim, é ele. Ele vai e efetua o disparo e mata. Aí depois ele descobre que você não era o João, que você era o Cicrano. Aí eu te pergunto, o erro quanto à pessoa, ele isenta de pena? Não, pessoal. Ele não isenta de pena. Olha só o que vai falar o artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Aqui é a mesma coisa, pessoal. A regra é a mesma. O erro quanto à pessoa, a regra é a mesma. A diferença está em que, no erro de execução, o agente ele visualiza a vítima. Ele sabe quem é a vítima, só porque ele erra no golpe. Ele atinge uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Ele erra no golpe. Ele vê a vítima. Ele efetua o disparo. Mas por pontaria, ele erra. E aí, esquece quem foi atingido e considera-se quem ele realmente pretendia ofender. Da mesma forma, quando o agente ele erra quanto à pessoa, ele não tem certeza se é aquela vítima. Se ele errou, esquece quem foi atingido e considera que ele realmente pretendia ofender. Então tá, imagine só, se ele atirou na minha pessoa, pensando que eu era o estuprador da mulher dele, pensando que eu estuprei a filha dele, pensando que era eu que tinha matado o pai dele. Imagine só, que eu era o fulano que matou o pai dele. O que vai acontecer? Ele pode muito bem arguir a circunstância do privilégio.
é totalmente possível que o homicídio ele se torne privilegiado. É totalmente possível até que ele seja absolvido lá numa situação de uma causa de inexigibilidade de conduta diversa. Ele imaginou que era pessoa. Então tá, entenda o seguinte, que em regra não isenta de pena. Não isenta. As condições ou qualidades pessoais da vítima, quem é a vítima, tem que ser desconsiderado e levar em consideração quem realmente o agente pretendia ofender. Voltando àquele exemplo, que me chamava lá para ir na boate, eu não queria ir, eu tinha medo, falava, não, eu não vou, porque eu tenho medo, sabe, de alguém olhar para mim e me confundir com você naquela boate. Sabe, me confundir com você porque nós estamos com a camisa igual. Você está com a camisa branca, eu também estou com a camisa branca. Imagine só, eu estou com um terno aqui, com a gravata vinho, né, uma camisa, salvo engano aqui, amarela, né, sou muito bom para saber de cores, né, mas eu tenho medo de ser confundido com você. É isso aí, pessoal, o erro contra a pessoa. Esquece eu que foi atingido e considera o outro. E aí, se tiver alguma causa de aumento com relação à minha pessoa, alguma qualificadora, alguma circunstância agravante com relação à minha pessoa, você vai pedir para afastar. Porque, muito embora o erro contra a pessoa não isente de pena, ele demanda que as condições pessoais da vítima que foi atingida não podem ser consideradas. Você tem que imaginar que foi o outro que foi atingido. Esquece o Eric e considera o outro. Lembra disso? Esquece a vítima que foi atingida e considera o outro. Eu escrevi isso na minha prova da OAB, eu passei com nota excelente. Falei, olha, esquece a vítima, as condições, qualidades pessoais e considera-se o outro. Afasta aí a qualificadora, a circunstância agravante de ser mulher grávida. Desconsidera a mulher grávida. E isso também poderia ser aplicado em outras situações. Imagine só que a mulher está grávida e você não sabe. Você não sabe, você não tem conhecimento. Logo vai excluir o dolo. Você lembra muito bem. Logo a conduta de aborto ela vai ser o quê? Excluída. Então tá. Lembra sempre da intenção. A intenção, a vontade do agente. Quem ele queria ofender? Ele queria ofender aqui a pessoa, uma determinada pessoa. Ele errou quanto a pessoa. Em regra não vai isentar de pena. Mas esquece quem foi atingido e considera a outra pessoa, que ele realmente pretendia ofender. Erro de execução é o desvio do golpe. Ele queria atingir uma determinada pessoa e ele errou na execução do crime e acertou outra pessoa. Esquece quem foi atingido e considera-se que ele realmente pretendia ofender. E aí o que você vai pedir? Afasta essa agravante, afasta essa qualificadora, que diz respeito à vítima que foi atingida. E considera-se quem ele realmente pretendia. Entendeu, pessoal? Eu não terminei nada. Ainda falta o resultado diverso que pretendia. Voltando. Então tá. Eu expliquei aqui o erro de execução e o erro quanto à pessoa. Aqui na execução ele erra no momento de executar o crime. Só que tem uma última coisa que eu tenho que falar. Está lá no artigo 73 do Código Penal. Olha só, vocês lembram que eu tinha falado? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Eu expliquei para você que, quando o agente ele erra na execução, as condições ou qualidades pessoais da vítima atingida têm que ser desconsideradas e sempre considerar quem ele realmente pretendia. Mas olha só, e se ele tiver atingido quem ele pretendia, ele atingiu quem ele pretendia e atingiu pessoas que não tinham nada a ver. Ele efetuou um disparo na vítima, disparo esse que atravessou o peito e acertou quem estava por trás. Olha só, olha o que vai acontecer.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. O que é isso? É o concurso formal de crimes. Com uma só ação, com um só erro na conduta, o agente ele atingiu quem ele pretendia realmente e ele errou e acertou uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Ele efetuou um disparo de pistola, .40, atravessou o meu peito, o tiro, e atingiu o ciclano, que não tinha nada a ver com a história. Era um bobo que estava ali passando, comprando um salgadinho para ir para casa. Olha só, comprando um salgadinho, e aí ele passou ali, eu estava ali, levei um tiro, atravessou o meu peito e acertou as costas dele. Imagina só. O que vai acontecer? Vai aplicar a regra do artigo 70 do Código Penal, o concurso formal de crimes. Quando o agente, com uma só ação ou omissão, ele produz mais de um resultado. Então, quer dizer, mas como que vai ser a responsabilização dessa pessoa? Era previsível que ele podia acertar outra pessoa? Poderia até ser previsível, mas ele aceitou isso? Não aceitou. Então tá. Sabe o que vai acontecer? Vai aplicar a regra do concurso formal próprio. Ele vai ser punido pelo crime, no caso de homicídio doloso contra ele. E aí, o que acontece? Aliás, mas vai desconsiderar as condições ou qualidades pessoais dele. Mas a minha pena, ela vai ser o quê? Exasperada. Porque ele tinha um dolo em razão de querer me matar. Ele conseguiu. E errou e acertou esse cidadão que não tinha nada a ver. Sabe o que vai acontecer? O homicídio com relação à minha pessoa, a pena vai ser normal, homicídio, só que vai ser exasperada, vai ser aumentada de 1/6 à metade. Por quê? Ele vai responder por um único homicídio com a pena exasperada. Ele vai ter uma causa de aumento. Por quê? Com uma só ação ou omissão, ele produziu mais de um resultado. Resultados esses que não eram o quê? Não era aceito pelo agente. Então, quer dizer, o artigo 70 ele é bem claro. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, uma só ação ou omissão, olha só, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Olha só, em regra, teve 2 homicídios, as penas são iguais, correto. Vai ter que pegar a pena de um só e exasperar, de 1/6 à metade. Olha só, a pena de um só e exasperar. Se fosse uma lesão corporal, um homicídio, ia ser o quê? Homicídio com a pena exasperada, de 1/6 à metade. Como as penas são iguais, são homicídio, os dois consumados, eu morri e o outro também morreu, o que acontece? Vai ser um homicídio só com a pena exasperada. Por quê? Com uma só ação, uma só conduta, o agente ele gerou mais de um resultado. O meu, ele queria me matar, só porque o outro cidadão não queria acertar. Então, quer dizer, é um concurso formal próprio. Ao passo que, se houvesse aceitação de querer produzir mais de um resultado, se houvesse dolo em mais de um resultado, em mais de uma conduta, aplicaria-se a regra do concurso formal impróprio. Registre isso aí no seu caderno. A autonomia de desígnios, pessoal. Vontade de querer produzir mais de um resultado. Lembra disso. Vai gerar concurso material de crimes. Vai somar as penas. Vai aplicar a regra do artigo 69 do Código Penal. Lembra disso porque vai cair na sua prova. Concurso formal próprio, o agente ele vai responder pela pena do crime mais grave, exasperada, de 1/6 à metade. Ou, se as penas ali são iguais, a pena também de um só, exasperada, de 1/6 à metade. Em regra, ele responde por um crime com a pena exasperada.
Agora, se houver autonomia de desígnios, vontade de querer produzir mais de um resultado, dolo na conduta de querer produzir 2, 3, 4 homicídios em uma conduta só, ele vai ter que responder pela regra do concurso material. Vai somar as penas, porque senão fica fácil. Eu reúno todos os meus inimigos, que eu mais odeio, tudo dentro de um barracão, fecho, coloco gasolina, mato todo mundo queimado. Uma só ação. Ah, não, vou responder por um crime só com a pena exasperada? Negativo. Eu tinha o dolo de querer produzir mais de um resultado. Então, eu vou responder pela regra do concurso formal impróprio, aplicando-se a regra do concurso material, do artigo 69, em que vai ser somadas todas as penas de cada um daqueles homicídios, ainda que tenham sido produzidos com uma só ação, com uma só conduta. Lembra disso, a diferença entre concurso formal próprio e concurso formal impróprio. Então tá. Então eu vou encerrar aqui erro de execução e erro contra a pessoa e já vou entrar aqui em resultado diverso do pretendido. Olha só. Fora dos casos do artigo anterior, esquece o artigo 73. Esquece. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Sabe o que é isso? Resultado diverso do pretendido? Eu queria produzir um resultado. Só porque é isso, sabe o que aconteceu? Uma coisa totalmente diferente do que eu queria. Totalmente. Eu queria X e eu consegui Y. Eu queria causar um crime de dano. Só que na verdade, pessoal, sabe o que eu causei? Um homicídio. Eu queria diversas coisas, mas na verdade eu consegui outras. Eu não queria fazer isso. A minha intenção, o meu dolo era praticar um determinado tipo de crime. Só que na verdade eu pratiquei o quê? Um homicídio, exemplo. Exemplo. Poderia ser vários outros crimes. Imagine só. Eu estou querendo sair da empresa onde eu trabalho e é meu último dia. E eu pego uma pedra desse tamanho e eu estou vendo aqui a janela da sala do meu ex-chefe. E eu pego essa pedra e jogo. Só que quando eu jogo, eu visualizo a seguinte situação. Não tem ninguém lá. Meu chefe não está lá, a secretária dele não está lá, não tem ninguém. A sala está fechada. Olha só, a sala está fechada, a porta está fechada, a luz está desligada. Não tem ninguém. Só que, na verdade, quando eu jogo a pedra, quebra a janela, a pedra entra e adivinha. O meu chefe, pessoal, ele estava dormindo lá dentro do escritório. Ele estava dormindo, eu não sabia que ele estava dormindo. E detalhe, pegou na cabeça do meu chefe e matou. Matou, homicídio, consumou. Meu chefe morreu instantaneamente com uma pedrada na cabeça. Olha só, entendam que eu queria praticar um crime de dano ao patrimônio. É crime, é um crime doloso. Está previsto no artigo 163 do Código Penal, se fosse abrir. Artigo 163. Tudo bem. Eu queria causar um crime de dano ao patrimônio. Só que aí sobreveio um resultado diverso do pretendido. Qual? Homicídio. Porque a pedra que eu joguei lá atravessou a janela, quebrou a janela, atravessou e acertou a cabeça do meu ex-patrão e matou. Então tá. Entendam que é o seguinte. Em regra, não existe dano culposo, existe crime de dano doloso. Eu pratiquei um crime de dano. Só que o que eu quero te falar é o seguinte. Eu não queria produzir o resultado homicídio culposo. Porque sequer eu imaginava que havia a possibilidade do meu patrão estar lá dentro,
eu sequer imaginava que havia a possibilidade de qualquer pessoa estar dentro da sala do meu chefe. Mas aí vai entrar na culpa inconsciente, né? Eu tinha a possibilidade de adquirir o conhecimento que poderia alguém estar passando ali dentro. Que vai gerar o quê? Culpa. Então tá, entendam que eu responderia, em regra, pelo crime de dano, em concurso material, com crime de homicídio. Mas isso não vai acontecer aqui. Por quê? Vai aplicar a regra do concurso formal próprio. Eu vou responder aqui, no caso, pelo homicídio, salvo engano, porque a pena é maior. É maior do que o próprio crime de dano. A pena de homicídio, ela chega a 3 anos. Ela é maior do que o crime de dano. Porque lembra-se o seguinte, que aplica-se a regra do concurso formal próprio. Por quê? Eu não vou ser punido pelo homicídio a título de dolo, mas sim a título de culpa. Lembra que eu falei da culpa inconsciente, né? Não culpa inconsciente, eu vou responder para o homicídio culposo. Só porque a pena tem um crime de dano ao patrimônio e mais um crime de homicídio. Entendam que o homicídio, a pena é maior, é mais grave. Então, eu vou, em regra, responder por homicídio culposo com a pena exasperada de 1/6 da metade. Olha só, homicídio culposo com a pena exasperada de 1/6 da metade. Ao passo que, olha só, se eu tivesse a intenção de quebrar a vidraça, quebrar a vidraça e ainda matar uma pessoa que estava ali com uma pedrada na cabeça, aí, além do crime de dano doloso, que eu causei também, eu responderia por quê? Por homicídio doloso. Aplicaria-se a regra do concurso formal impróprio. Porque com uma só conduta eu produzi um resultado: dano ao patrimônio, dano doloso, causei dano, quebrei a janela, mas o homicídio também doloso, porque eu sabia e eu queria tanto quebrar a janela quanto matar o meu patrão com uma pedrada na cabeça, porque era meu último dia na empresa. Entendeu? Entendo isso. Que resultado diverso do pretendido, o agente ele vai responder, em regra, pelo crime doloso, né, que ele praticou, que ele queria antes, com a pena dele o quê? Exasperada. Porque o próprio artigo 74, ele fala: fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado adverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. É isso que eu estou explicando, que o resultado diverso do pretendido, que foi produzido, que ele não queria produzir, ele queria praticar um crime de dano, só porque na verdade ele praticou também homicídio. Esse resultado, que agrava especialmente a pena, ele vai ser atribuído ao agente a título de culpa. A regra é essa. Mas, se no caso o agente querer praticar esse crime aqui, e sobrevier, vamos supor, ele quer praticar um crime principal, só porque ele sobrevive a um resultado diverso do pretendido, é a regra do concurso formal próprio. Mas aí, se ele queria produzir os dois resultados com uma só conduta, concurso formal impróprio, igual eu tinha explicado aqui para você antes. Mas fique atento ao seguinte: o resultado que agrava especialmente a pena, né, o resultado diverso do pretendido, ele é punido a título de culpa. Se não houver previsão da modalidade culposa, o que vai acontecer? Você não vai responder por nada. Imagine só, vou inverter a situação. Eu queria praticar um crime de lesão corporal. E aí eu jogo a pedra no meu patrão.
Só porque, na verdade, o meu patrão ele faz isso aqui, ó. Desvia. Desvia e a pedra pega onde? Na janela e quebra. Aí eu pergunto, eu queria quebrar a janela? Negativo, eu não queria quebrar a janela. Não queria quebrar a janela. Eu não tinha intenção de quebrar a janela. Eu queria acertar o meu patrão. Era previsível que eu poderia acertar a janela? Depende. Depende, só porque tem que ficar demonstrado no caso concreto. No meu caso aqui, não era previsível. Então, o que acontece? Eu não vou responder por crime de dano, mas sim por tentativa de lesão corporal. Eu tentei ofender a integridade física do meu patrão no último dia de serviço. Então tá, olha só o que vai acontecer. Eu não vou responder por dano, porque não existe dano culposo. O dano ele é punido a título de dolo, está previsto no artigo 63 do Código Penal. Crime de dano. Então tá. Em regra, entenda isso. Que o resultado que sobrevém, que é diverso do que o agente queria, ele é punido a título de culpa, se houver previsão legal. Mas, se ele tiver produzido aquele resultado que ele também queria, você vai aplicar a regra do artigo 70 do Código Penal. E você vai ter que tomar bastante cuidado com o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. Interjúris, o direito à lei da interatividade. Professor Eric.